questão é, ali no Mahabharata, dentro do Bhagavad Gita, onde Sri Krishna está dando uma instrução divina para Arjuna. Nesse momento onde ele joga as armas, ou seja, a mesma coisa que nós fazemos, né, quando a gente tem que enfrentar um problema muito grande, que era que ele iria matar, guerrear com todos os seus parentes. Sri Krishna diz uma frase para ele e essa frase é impactante para mim, por isso eu vou fazer essa pergunta. Ele diz: ninguém nunca nasceu, ninguém nunca morreu. Ou seja, você não precisa se preocupar com isso. I am reading the Mahabharata book, and inside is the Bhagavad Gita. I have some question about it. So Juna, when he received the blessings from the Divine Mother, and he's in the battle, in the war, in the enemy field, in the enemy battlefield, and he saw his all his relatives, his uncles, teachers, even his grandparents, and he's depressed. He feels very bad about it because he doesn't want to fight against his relatives, and also he receives the Krishna instruction about there is one quote that is very meaningful and very strong for me, has a very strong impact for me. And it says that nobody has been born, nobody dies. So you don't need to worry about anything. And I wonder how we can translate this to our difficulties, our challenges in our daily life. Yes, this is very good question, and we need to understand very deeply on this. This is very great subject because Arjun, like the against party, against like there are two like people or country was there. So we need to understand. So according to a different way, actually, most important is dharma. Dharma means what should I do? If suppose I give you example like if suppose you have a son, and one son is neighbor, but neighbor, or you can say it is your relative or your brother's son. So suppose your son did some mistake, and because he is your son, so you are supporting him. This is not dharma. Actually, we should support truth. We should support good if the person belong to you or belong to others. So this war, it was like a dharma and adharma, like good and bad. If suppose it doesn't matter they are your, so Krishna, he is teaching, it doesn't matter they are your brothers or relatives or your teachers, but if they are not supporting the dharma, if they are not supporting the truth, they are against of you. They are not good. It is your duty to remove them from your way. So this is Krishna. Yeah, please. É uma pergunta muito importante e muito profunda.
É muito importante compreender que o Dharma é aquilo que precisa ser feito, é aquilo que precisamos fazer, aquilo que deve ser feito. Por exemplo, se temos um filho e o nosso filho comete um erro ou faz alguma coisa errada, a nossa inclinação natural é perdoar ele porque é nosso filho. Porém, isso vai em contra do Dharma, porque o nosso Dharma é defender a verdade. Então, não importa se é o nosso filho, se é uma pessoa do nosso entorno ou uma pessoa de fora. O importante é defender a nossa verdade, e ter presente o que é bom e o que é ruim, independentemente de ser uma pessoa que pertence ou não pertence ao nosso entorno. Então, devemos remover essas pessoas do nosso caminho. There is a beautiful story. In India, there was a queen. Her name was Ahilyabai. And there was a law, because in India we always give lot of freedom to the woman. And if suppose woman is raped, this is a very big impact inside woman is having. Sometime woman feel very guilty or very inferiority complex. So according to our Vedic system, this is a very big crime. If suppose someone raped a woman, a girl, he should hanged, he should killed according to the law. Please translate this and then I will tell. Temos uma história muito linda na Índia. Então, tem uma rainha chamada Kelibai, e tem uma lei muito importante do sistema védico, onde são muito defendidos os direitos das mulheres. A liberdade da mulher é muito respeitada. E quando uma mulher é estuprada, tem um impacto muito, muito forte, e pode ter sequelas também muito importantes. Então, isso é muito castigado pela lei. É um crime e é penalizado com pena de morte. So she was having only son, and he was going to become next king. But he raped one girl, and then she ordered, we need to hang. So, normally people try to defend their own people who has, many people, they have some attachment with people because some person is very near you, or so always people try to defend them. So Krishna is telling that it doesn't matter if the person is belong to you, he is your relative, or even he is your teacher, or even your brother even, but we should always defend the truth. If suppose someone is wrong, wrong is wrong, right is right. So always we try to defend the truth, right. Então, essa rainha tinha um filho que ia ser o futuro rei, porém, ele estuprou uma menina, uma mulher, e então ia ser punido. E acontece que acostumamos a ter apego com os nossos parentes, porém, a instrução de Krishna é que não importa se uma pessoa é parente ou não,
é da nossa família ou não, se é o nosso professor, o nosso irmão. O mais importante é defender a verdade. Certo é certo e errado é errado, independentemente da pessoa e do nosso vínculo com essa pessoa. So actually, in Mahabharata, the war in between one family, there were not others, but one family, they are, following truth, and another family, they are not following the truth, and then they can do any wrong thing for their own benefit to become king. So that's why Krishna is telling, it doesn't matter he is your grandfather or your father or your cousin, your cousin brother or your father's brother or your relative, it doesn't matter, because they are supporting the wrong people, then they are wrong. No Mahabharata, a guerra acontece dentro de uma família só. No final, somos todos iguais, e o mais importante é ir atrás da verdade. Então, a guerra acontece dentro de uma só família, com pessoas certas e pessoas erradas. E Krishna diz que não importa se as pessoas, se a pessoa é seu avô, seu pai, seu irmão, seu primo, o que importa é a ação da pessoa. Yeah. So, so Lord Krishna is telling, his teaching is that because they are, they are very much, Arjun, he was very much attachment. He was depressed because he does not like to kill his own family. But Krishna is telling it doesn't matter if it is your family or other family, all human is equal. Wrong is wrong if it is belong to your family or it belong to other family. Acontece que Jun sentia muito apego, por isso era um grande desafio ir contra a sua própria família, e por isso que ele sentia essa depressão. Porém, isso, segundo Krishna, não é importante. Tanto faz se alguém, algum parente ou não, porque a humanidade é só uma. Os seres humanos somos todos iguais. Então, errado é errado. According to Vedic system, Indian culture, or Indian scriptures, this whole world is our family. There is no difference. But who is not following the truth or who is doing wrong, it is absolutely wrong. And we need to give lessons to them. If we let them do what they are doing or let them do wrong things, and one day it will be very big wrong, this much wrong, and then even good people have to suffer. So protect the good people, you have to fight with them, you have to do war. O mundo todo é uma só família e devemos ir atrás da verdade, porque se as pessoas fazem coisas erradas e
deixamos passar, deixamos acontecer e não fazemos nada a respeito, isso no final vai prejudicar as pessoas boas com ações boas. E do bem, que fazem o bem, precisamos dar lições e tomar alguma determinação em relação às pessoas que fazem errado. So that's why in Indian culture, they give lot of importance to the humanity, to the good quality. And always we try to remove bad quality from our life. Then only you can enjoy and this world can enjoy. Otherwise, if we think that this is mine, I support him, this is not, this is belong to this person, me. So people, they have no proper judgment who is right and who is wrong. So we need to develop the perfect judgment. So people can recognize who is right and who is wrong. If suppose someone is wrong, if he is your relative, if he belong to your family, wrong is wrong. We should not promote wrong. É muito valorizado as boas qualidades e devemos remover as qualidades ruins para desfrutar do mundo, para desfrutar da vida e da verdade. Então, não devemos dar apoio para as ações erradas, tanto se elas vêm de pessoas da família ou não. Não tem essa distinção entre as pessoas de dentro e as pessoas de fora, entre as pessoas da família e as pessoas que não são parentes, para ter assim um discernimento certo, para desenvolvermos o perfeito discernimento, para julgar o que está certo e o que está errado, para reconhecer o bom, para reconhecer as coisas ruins. Porque se deixamos passar as coisas ruins, então isso vai virar algo muito maior. Sometimes you see, sometimes if your son do something wrong and you do punishment, he is not your enemy. You never behave with your son as an enemy. You love them because he is your son. But punishment only you are giving because so he will not do good things. He will not do bad things. So Lord Krishna is also telling they are not your enemy. This is only punishment. If they are alive, they will do many wrong things. Because before a war, Lord Krishna tried to manage and tried to tell him, you should not do that, you should not do wrong thing, but they are not listening. And when he saw there is no any kind of option to change, then this war is happened. Se seu filho fizer alguma coisa errada, você pode castigar ele para ensinar a fazer o certo, e fazendo isso com amor, e não por isso vai virar seu inimigo. E então, no Mahabharata, acontece a mesma coisa, de fazer punição com essas ações erradas de essas outras pessoas, porque se não fizermos, o errado pode ficar ainda muito maior. E antes da guerra, a instrução de Krishna, Krishna dava as instruções para fazer as coisas certas, só que não era ouvido, não era escutado, e por isso que aquilo virou uma guerra. So because of attachment, if you have lot of attachment with anyone,
If suppose this person is doing wrong because of attachment, you can support him. That's why Lord Krishna is telling you don't need to be in depression. You don't need to have any attachment with them. You know, if you attach, and then you cannot punish them. You know, so don't need to attach with anyone. You can love, like mother love the baby. If you have attachment, and then you cannot punish. If you have true love, you can punish, so he can change. So yeah, so this is Lord Krishna is only teaching that to Arjuna. So he should not in depression, and he should, because there was only one option to kill them. If they keep them alive, and then lot of adharma, lot of like violent and good people always suffer. So that's why he's teaching him, do your duty, don't worry about that, because if you are fighting for the truth, you are fighting for the truth. This is not sin, this is a great thing, this is a virtue. Se tivermos muito apego, pode acontecer que dermos suporte a ações erradas. Então, o que Krishna mostrou para Arjuna é que não precisava entrar em depressão, não precisava ter apego, porque quando temos apego, não podemos castigar. Podemos castigar as ações erradas desde o amor e com amor. É a mesma coisa do que a relação da mãe e o bebê, do que a mãe e o filho. Se sentirmos amor, podemos castigar as ações erradas e produzir um câmbio, uma mudança. É desse jeito que pode mudar as ações. Então, se a Arjuna mantiver vivas essas pessoas que faziam tudo errado e que eram violentas, ia reproduzir essa violência, isso ia prejudicar as pessoas boas, as pessoas do bem. O mais importante é fazer o seu dever e ir atrás da verdade. Isso não é pecado, isso não é errado, é para fazer isso desde o amor. Yes. So there are like different philosophies are there, like like Mahatma Gandhi, Jesus Christ, Mahatma Gandhi is telling, if suppose someone is beating this side, you forgive him and you can give him chance to, so he can beat another side. So this is also one, like one philosophy or one way. But Lord Krishna's philosophy is very, very deep. He is telling, if suppose someone is doing something wrong or right, we need to see, the intention. What is his intention? If suppose someone is having very good intention, then you can support. If suppose someone is having bad intention, if you keeping them support, it will be big disease in the society. It can be very big disease in the society. Gandhi e Jesus nos mostraram, nos ensinaram e predicaram que se alguém bate no seu rosto, pode mostrar o outro lado para receber e para apanhar também do outro lado. Então, é uma filosofia onde, bom, tem
o mais importante das ações positivas, tanto positivas como negativas, certas e erradas, é a intenção. Isso que realmente importa. Então, se tiver uma ação errada, mas se a intenção é boa, então podemos dar suporte para isso. Porém, pelo contrário, se a intenção é ruim, então não devemos dar suporte, porque as más intenções, isso pode ter um efeito multiplicador e é muito ruim para a sociedade como um todo. Like many years before, I was in India. One celebrity came to my ashram, and many years before, like Gaddafi, the Syria, he was the president of Libya, I think. So she told he is a very, personally I met him, the Gaddafi, he is a very nice person. And then I told her, he is behaving with you, he is doing with you good. It means not that he is good, but maybe he would like to keep you, because you are celebrity, beautiful, he would like to keep you there. But what is his intention? And she told, yes, he told me that he would like to keep you as his wife or something like that. So if suppose someone is manipulating you, and some like intention is not good, maybe he is behaving very nice with you, it means not that he is behaving with you so he is a good person. But if he has equality, he respect to all, not only you. If he respect all, then he is a good person. If he is respecting you and other person is not respecting other person, he is killing other person or harming other person, how it can be? He can be good. Há muitos anos atrás, uma pessoa famosa veio no meu ashram e esta mulher conhecia o Gaddafi, que era presidente na época da Líbia, e ela dizia que ele era uma pessoa muito legal, que era muito atencioso com ela. Então, o Guruji respondeu que não pelo fato de ele ser agradável ou gentil com ela, significa que é uma pessoa boa. Porque tem que ver, tem que enxergar a intenção que tem atrás. Por que ele faz isso? Por que ele se comporta desse jeito? O Guruji perguntou para essa celebridade que talvez ele tinha intenção de ter ela como esposa, que gostava dela. Então ela respondeu que sim, que ele mostrou interesse. Então é por isso que se comportava desse jeito. Então precisamos enxergar, quando somos manipulados, precisamos enxergar a intenção que tem atrás da pessoa, para ter discernimento e evitar essa manipulação. Por que as pessoas são legais, ou são atenciosas, ou são gentis com a gente? Não necessariamente são também gentis com outras pessoas. Uma pessoa é boa quando se comporta bem com todo mundo e não faz distinção entre uns e outros. Mas se uma pessoa faz o bem para você e não faz para o vizinho, então não adianta, porque não é uma pessoa legal. So actually, because this Indian philosophy, the philosophy of Krishna, this is very, very high philosophy. If suppose someone can understand the philosophy of Lord Krishna,
then even this earth is become heaven. There impossible any kind of crime, you know. Essa filosofia indiana é uma filosofia muito elevada. E o que Lord Krishna nos ensinou é que o céu pode ser desfrutado aqui na Terra, se essa filosofia for levada à prática. Não existiria o crime. So he is telling that who born on this planet, every person, our family, and someone good or bad who is supporting like good, you should support the good person, and you should not support bad person if they are bad. So if you are supporting bad person, it means you are bad. So Lord Krishna, there was a lot of crime at that time, you know, another family they are doing. So Krishna would like to stop this, continue this crime. So that's why he is telling to Arjun here to save the country, to save the humanity. You have to kill them. Who is doing wrong, and who is supporting wrong. It doesn't matter if your teacher, if your father, or if your mother, or if your brother, or if your relatives, your friends, because you are fighting for the truth. You are fighting for the humanity. If you have attachment with them, then you are promoting the adharma, means like a wrong concept, wrong things. De todas as pessoas que nascemos nessa terra, tem pessoas boas e pessoas ruins, tem o certo e o errado. Devemos dar suporte para o bem e não devemos dar suporte para o errado e para as coisas ruins. Na época, tinha muito crime, então, e muitas pessoas cometendo crimes, e Krishna nos ensinou que para parar esse crime, para parar tudo aquilo que estava acontecendo, para parar tudo aquilo que estava errado, para salvar o país, para salvar a humanidade do mal, era necessário matar as pessoas que estavam fazendo errado, as pessoas que estavam dando suporte para as coisas erradas, e que o mais importante para a humanidade é defender a verdade. E se tivermos apego, então isso nos leva para dar suporte para o mal e para as pessoas erradas. E isso só reproduz o mal. Yes, and during his teaching, Lord Krishna's teaching, he is giving many examples of many scriptures, many philosophy, like Vedanta philosophy and path of knowledge, path of bhakti, path of karma. And ultimately, he would like to teach him all religions, all paths, they develop because we can remove impurities from inside. And we can, in any cost, we can support for truth, we support for dharma. Nas escrituras também é mencionado que tem muitas religiões, muitos caminhos, e no final todas elas nos levam a remover as impurezas.
para seguir o caminho da verdade e do Dharma. If suppose someone is we need to remove impurities from inside. If you have impurities and you cannot think healthy way, your mind is sick, and you cannot take perfect decision if you have this impurities. If you have a attachment, you cannot. Your mind is unhealthy. This is a Hari Om. She is an ashram. Yes. So we need to make our mind healthy. We need to become pure. If you have purity, you can take perfect decision, and you can develop like human quality in you, and also you can enjoy your life. Devemos remover as impurezas de dentro para pensar com pureza, para ter um pensamento mais puro, mais saudável, porque as nossas mentes podem ficar muito doentes e precisamos purificar para ter um pensamento saudável, para ter as decisões perfeitas, para discernir, para ter discernimento. E para desenvolver as qualidades humanas e desfrutar da vida. So in practically, it looks like we should have a non-violent, but this is violent. To kill other person. It practically looks very strange. But Krishna is telling that non-violent is if you can save humanity. This is real non-violent. If you are not killing, if you are not doing violent, but if you are losing the humanity, so this is real violent. If you are like supporting losing the humanity, so humanity is the non-violent. If you are losing humanity, this is violent. So action doesn't matter what. If you are killing, whatever you are doing, if you are killing people to save the humanity, this is non-violent. And if you are not killing, keeping them, and you are thinking this is violent, but you are making, like many criminal people, like supporting criminal people, this is real violent to support or keep, criminal people in the society. Pode parecer contraditório e muito estranho usar a violência para acabar com a violência, para extinguir a violência. E o ensinamento de Krishna é que para salvar a humanidade, isso é a verdadeira não violência, a salvação da humanidade. A real violência é desenvolver ações que prejudicam a humanidade, que fazem com que a humanidade se perca. Então, a ação de assassinar, se for para salvar a humanidade, isso é a verdadeira não violência. O que não podemos fazer é dar suporte para os criminais e para as ações erradas, porque isso é a violência em si, de fato. So Lord Krishna is telling, because he's giving many examples of the scriptures, and he's telling, first you have to cure yourself. First you have to remove your impurities from you. Then you can think healthy.
then you can do good action, perfect action. As escrituras também dizem que o primeiro é curar a si próprio, a si mesmo, remover as impurezas de você, para pensar saudável, para ter um pensamento puro e ter decisões perfeitas. With this Shaktipat process, because sometimes many people are there, they would like to become free from impurities, but they are this impurity is too much. Sometimes if you have lot of dirt, dust in your house, and sometimes, oh, I cannot do that, it's too much, so you live like that. So situation is that nowadays the people are having a lot of impurities, ego, anger, jealousy, fear, hate. Even they are not able to become free from these things. That's why we are suffering. Nos dias de hoje temos muitas impurezas, muita poeira demais que as pessoas carregam, e é tanta sujeira que é muito difícil remover. É a mesma coisa do que ter a casa cheia de pó, de poeira, está tudo sujo, e é tanta coisa que a gente já fica até com preguiça. Como é que eu vou fazer para limpar tudo isso? Como é que eu vou fazer para remover toda essa poeira? Tá demais para mim. Isso é o que está acontecendo no mundo com a humanidade. Tem tanto ego, tanta raiva, tanto ciúme, medo, ódio, e fica muito difícil para as pessoas se libertarem. So this is like we can say, these sanskaras, these impurities, they never let you do good action or right action or support dharma or truth. Essas impurezas nos impedem de realizar o Dharma, de realizar o bem e de ter ações certas, em consistência com a verdade. So Lord Krishna is trying to, teach him different philosophy, different, way. But ultimately, he was not successful. And then ultimately, he has to bless him, the Shaktipat. Virat Roop, there is a Virat Roop means like he blessed him as a Shaktipat. And when he blessed him Shaktipat, and he go in very deep trance, and this Shakti removed many impurities, and then his mind become healthy, and then he took right decision, and then he told, now I am okay, now I can do what you are telling, I can fight now. Krishna ensinou tudo isso através de uma filosofia diferente, mas no final não deu certo, e teve que fazer uma bendição de Shaktipat, e desse jeito a pessoa entrou num transe muito profundo, e removeu as impurezas, começou a ter um pensamento mais saudável, e desse jeito que fez a decisão certa. So, because even, Arjun, he couldn't understand and couldn't change many different, paths, what Lord Krishna is telling, he couldn't understand. Only he understand when he gave blessing, Shaktipat. Because Shaktipat is a very powerful process. Through Shaktipat, like master can go deep in you
and wake up your inner super intelligent. And when this super intelligent power wake up, and then you can understand better what is your duty, and also you can recognize how much impurity we are having, and also we can able to remove them from our life. The Shakti herself, it can remove many impurities from the human life. Arjuna não pode compreender totalmente os ensinamentos de Krishna, somente entendeu e enxergou depois da iniciação, Shaktipati, depois da bendição, da iniciação. E é esse poder de Shakti que nos acorda, que acorda essa divina, suprema inteligência, para enxergar o nosso dever, para reconhecer as nossas impurezas e para remover. É o jeito mais intenso de remover e purificar as nossas impurezas. So actually what Krishna is telling, it is very ideal and very deep philosophy, deep things, deep understanding. Sometimes normal people cannot understand or cannot reach on this state of consciousness. But, we have to listen again and again to him. And also I have to discuss again and again on this subject to you, because there are many impurities are there. Slowly we can become free, and we can enjoy our life, and we can able to understand what is my duty and what we should do. A filosofia de Krishna é muito profunda e possibilita uma compreensão muito profunda de tudo o que acontece e nos leva para um elevado estado de consciência, para desenvolver a nossa liberdade, para ser livres, desfrutar verdadeiramente, compreender qual que é o nosso dever. Yes. So Hari Om Tat Sat. Ok? Okay, good. Hari Om.